Boa noite, gente linda, tudo bem com vocês? Como que vocês estão, hein? E aí, sexta-feira, né? Mais uma semana que termina com muita alegria, né? E hoje nós vamos fechar a semana com chave de ouro, com uma super live, uma super convidada, uma convidada mega é, maravilhosa. Ela é incrível, ela é super especial. Ela tem produzido muitos conteúdos, muitas mensagens bonitas e vídeos lindos no Instagram dela, né? Eu fiz uma live com a sobrinha dela e ela foi muito elogiada nessa live e eu falei, não, eu quero conhecer ela, eu quero também fazer uma live com ela, porque, nossa, ela é uma pessoa super simpática, linda e super radiante. Então, eu quero ver vocês aqui interagindo aqui com a gente também nessa live. Vocês podem comentar, fazer pergunta, porque é muito importante, tá? E se vocês estiverem gostando, bota aí o coraçãozinho para subir, para o Instagram chamar mais gente aqui pro nosso bate-papo, tá? Eu já vi que ela tá aqui e agora eu vou fazer o convite para iniciar o nosso bate-papo, né? Gente, essas lives estão sendo incríveis, então se você ainda não assistiu nenhuma live com a gente, dá uma olhadinha lá no IGTV, a gente tem lives incríveis com super convidadas, porque aqui é só convidada top, né? Você tá me escutando, Jaciara? Sim, estou. Ah, tá. Então, gente, hoje a gente vai conversar com a Jaciara Menezes. Olha como é que ela é linda, né, gente? E Obrigada. eu vi há pouco tempo um vídeo dela, né? Ela falando realmente, né, sobre o nosso tema de hoje, né? Sobre o impacto das nossas palavras na vida das pessoas. E olha, eu achei aquele vídeo tão maravilhoso que eu falei com ela, eu posso colocar esse tema para a gente conversar? E Uhum. ela se comunica muito bem, se expressa muito bem. Então, eu quero que você continue fazendo vídeos aí, passando mensagens positivas para as pessoas, né? Porque a gente sabe que nesse momento tão delicado que a gente vive, né, muitas pessoas precisam realmente de uma palavra de amor, de carinho, de fé, de esperança, né? E você é uma iluminada, que você fala coisas assim lindas nos seus stories, no seu vídeo. Então, gente, quem não conhece a Jaciara, depois segue ela lá no Instagram. Eu tenho certeza que quando você acordar de manhã e você ligar o seu celular e você ver os seus stories, você vai ver sempre uma mensagem positiva, uma mensagem de amor que ela passa para todo mundo. E isso é maravilhoso, né? Porque o nosso dia ele fica muito melhor, né? Quando a gente se alimenta de coisas boas na nossa vida, né? E eu quero muito te agradecer por você ter aceito o meu convite, tá? Por estar aqui participando comigo dessa live. Não fique nervosa, tá? É um bate-papo normal, Imagina. tranquilo. Aqui só tem amigos, tá? Então, eu quero que você fique Tá bem, bom. bem à vontade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de você pra gente. E aí, logo em seguida, você pode falar sobre o tema de hoje. Tá bom. Boa noite, Michele. Para mim é um Boa prazer noite, estar aqui. lindona. Tá me ouvindo bem? Minha voz é um pouco Tô sim. baixa. Tô Ah, então. ouvindo. Então, eu sou Jaciara Menezes Martins Rodrigues. Eu tenho 44 anos de idade e me formei em pedagoga pela graça de Deus. Sou professora de educação infantil. Já Olha. trabalho já há bastante tempo nesse ramo. Aham. E também sou uma pessoa assim, muito interessada em perceber as coisas que me acontecem. E destas mesmas coisas que me acontecem, eu sempre procuro retirar alguma coisa assim que possa me mostrar assim, para que aquilo veio na minha vida. Eu acredito Uhum. muito no propósito de Deus, Sim, com entendeu? certeza, né? Tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, né? E Deus coloca Exatamente. exatamente as coisas na nossa vida, aquilo que realmente a gente pode suportar, né?
E isso é maravilhoso, né? Eu sei que o seu Instagram, ele é recente, né? Você criou ele há pouco tempo. E Sim. qual foi essa necessidade que você teve de criar esse Instagram para você realmente conversar com as pessoas e transmitir para elas essa mensagem de fé, de amor e de paz? Na verdade, assim, eu não sou muito chegada ao Instagram, não. Eu nem Aham, consigo muito assim mexer muito, né? Mas assim, a necessidade de externar aquilo que eu recebo, né, que é a palavra de Deus, sim. Aham, veio assim nessa pandemia, eu vi uma necessidade muito grande de atender algumas pessoas. sim. Assim, eu particularmente preciso muito da palavra de Deus, porque eu sou uma pessoa muito tímida, eu sou temerosa. E, gente, se vocês forem conhecer a Jaciara mais a fundo, vocês vão falar assim: o quê? É aquela ali, por quê? Mas o que que eu faço? Eu procuro sempre me ler, buscar na palavra de Deus ajuda e sustento para eu continuar caminhando, vivendo. E Aham. eu quero viver de uma forma maravilhosa. E aí, o que que acontece? A palavra de Deus, ela vai sempre assim me ensinando nesta terra como me comportar. E há Uhum. um tempo atrás, por exemplo, eu comecei a perceber o impacto das palavras na minha vida. E Uhum. tinha vezes, Michele, que eu ficava muito mal, vou ser sincera. Ficava Machuca muito mal. muito, né? E assim, eu fui muito ferida. Ao longo da minha Hum, vida, eu fui muito ferida. E eu sempre retive essas coisas assim, para não dar trabalho para minha família, para as pessoas que convivem comigo. Eu não queria ficar falando dessas coisinhas. Só que aham. eu percebi o mal que isso me fez, entende? Exatamente. Porque quando a O gente mal que. guarda, né, isso faz muito mal. Por mais que a gente não queira lembrar daquela situação que realmente toca a gente, mas a gente começa a ver que a gente colocar para fora, né, ou a gente até entregar para Deus nas nossas orações, né, para que Ele possa ir trabalhando tudo isso, para que Ele possa ir curando dentro do nosso coração todas essas situações, né, que fizeram com a gente, né? Mas a gente precisa falar, né? A gente colocar para fora. E quando a gente coloca para fora, a gente também vai curando, né? O que está dentro da Exatamente, gente. exatamente. Mas no meu caso, eu tinha até dificuldade para falar. Deixa eu contar uma Olha, coisa. Na minha infância, eu fui uma pessoa gaga. Eu olha. gaguejava muito. Então, o fato de eu gaguejar, toda vez que eu queria me expressar num público, na escola, com crianças, eu gaguejava. E isso sempre foi motivo de chacota, de risos. Então, o que, que Ah, era mais fácil? Me fechar. e fechar isso. Fechar. E eu Porque não você criou um conseguia bloqueio, né? Criou um bloqueio dentro de você, mais. E isso, e cada te vez fazia mais mal. eu ia diminuindo o grupo de pessoas que eu podia conviver porque eu me fechava muito. Aham, Depois que a gente vem crescendo, vem aprendendo muita coisa, amadurecendo, eu senti a necessidade de falar. E aí, ao mesmo tempo que eu senti a necessidade de falar, eu também senti a necessidade de perceber se as palavras que eu estava falando com outras pessoas me machucavam o tanto que eu era machucada. E eu uhum, comecei a me disciplinar, a cuidar daquilo que eu estava falando, a tomar sim, cuidado com aquilo. Ao mesmo tempo que isso é uma coisa fácil, porque a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, né? A pessoa tem Deus no coração. Então parece o quê? Fácil, mas é muito difícil, porque a gente, uhum, em alguns momentos, a gente se anula. sim, Então, assim, essa questão de domínio próprio, porque você não pode sair falando qualquer coisa, você não pode é, falar qualquer... Não pode. E essa exatamente. minha questão, esta minha vida acabou me mostrando isso, que eu não podia falar qualquer coisa de qualquer jeito.
Uhum. Eu tinha É que ter verdade. Eu tinha que ter empatia, sempre Porque me colocar no porque da lugar do mesma outro. forma que te impactou também, né, quando essas pessoas faziam chacota de você por você ter esse bloqueio de conversar, né? Exato, Então, você também começou a perceber que através das suas palavras você também poderia impactar na vida de outras pessoas, né? exatamente. E aí a escolha é nossa. Sim, Cabe a exato. mim o que eu quero. É, Por um período, eu até quis revidar, porque às vezes a nossa tendência é querer é, revidar algo. Poxa, não, é. depois fica pensando, poxa vida, eu tinha que ter falado isso, fazer aquilo, mas se a gente parar para pensar, eu não quero fazer o que fizeram comigo. E Aham, conforme eu aquele testemunho lá do vídeo, né? Eu falei que eu fui muito isso. ferida, no caso do meu pai, que falou umas palavras muito feias para mim. Inclusive, ele falou porque ele viu uma reportagem na televisão falando sobre uma jovem que havia assassinado os pais, a mãe e o Nossa. pai. E o caso dela Uhum. repercutiu muito. E aí ele falou: quem será de vocês que vai me matar, hein? Qual dos filhos Nossa, que vai me matar? Aí nisso eu caramba. estava na cozinha e ele Isso é veio forte, assim né? para mim, eu estava na pia de costa, ele pegou um filtro de barro e falou assim: antes de vocês me matarem, eu mato vocês. Eu mato você, a mim. E veio para mim com esse filtro assim. Eu, na hora, eu me urinei toda de medo. E quando eu Nossa, olhei, eu fiquei tão apavorada. E aquelas palavras entraram com tanta força dentro de mim, sim. fizeram uma ferida tão Uhum. grande que eu fiquei por um período, conforme eu falei, não querendo nada com nada. Nem participar da Uhum. ceia, que é um dos mandamentos que nós cristãos temos, É, né? Nem é, isso. Mas aí, Deus me curou daquele jeitinho que eu te falei. Aí é, eu vi que Deus pode nos curar através daquilo que as pessoas estão, daquilo que estamos falando. E sim. cada vez mais eu tive mais cuidado ainda. E eu percebo que a Uhum. palavra tem um impacto. Olha, Michele. É E eu verdade. comecei a estudar, eu estudo muito sobre esse tema, né? Eu gosto muito de estudar sobre esse tema. E Aham. eu fui buscar na Bíblia o porquê que esta palavra tem um impacto, tanto positivamente quanto negativamente. Negativamente, a palavra, às vezes, ela pode estar embutida, cheia de amargura, inveja, Uhum. ódio, ou positivamente, pode estar com pureza, paz, empatia. Você percebe na fala do outro o que vem por detrás dela. E Sim. no meu caso, eu como professora, eu tenho que ter essa sensibilidade com as minhas crianças. Porque as É. crianças que eu recebo na escola, elas vêm carregadas, vêm com uma bagagem de casa. É um peso muito grande, né? De coisas até Exatamente. da família mesmo, né? Porque do pai, da mãe, e transporta E isso para as crianças, né? para a sala de aula, e eles transportam isso para a sala de aula. E às vezes, por exemplo, no meu caso, educação infantil, morde, a criança bate, aquilo tudo, e eu não Uhum. posso tomar nenhuma atitude baseada naquela reação daquele momento ali da criança, Sim. porque tem Você tem alguma que coisa saber por detrás. exatamente o que está acontecendo, né? Porque a criança, quando passa por alguma situação dentro da casa dela, ela transmite de alguma forma, né? Ou através do comportamento e da atitude dela, né? E os professores, eles têm muito isso, né? De verificar realmente alguma mudança que está acontecendo em algum aluno de comportamento, né? Às vezes é um comportamento agressivo, né? Então, você precisa saber o que está acontecendo e conversar com aquela criança, depois com os pais, né? Porque muitas vezes a criança, ela está vendo o que está acontecendo. Às vezes ela não tem, Reproduzindo e ela não tem noção do que realmente é. e Mas nem culpa. aquilo que ela está vendo, né? Porque assim, o pai e a mãe, ele é o espelho, né? Ela olha Isso e reflete nela, né? E ela transmite aí, isso para as pessoas, para a sociedade, né? Ou para a isso escola, ou para os amiguinhos, né?
Então, nós, realmente adultos, né, a gente precisa ter muito discernimento e sabedoria, né, para que realmente a gente possa distinguir isso e, de alguma forma, a gente tentar ajudar, né? Isso. E nessa pandemia agora, eu estava muito acostumada a tratar com crianças, sim. Mas aí nós percebemos que não são só as crianças que a gente tem que ter esse tratamento. Os adultos à nossa volta, marido, É, filho, nosso vizinho. uhum, Todo mundo, sim, quando vem conversar, vem falar alguma coisa, ou seja, uma palavra de carinho, uma palavra de agressão, tem alguma coisa que está querendo dizer por trás daquilo ali. E sim, uhum, aí, eu estudando sobre o impacto, né? O impacto significa impelir, remeter com força. Então, é por isso que a palavra, ela entra e, uhum, às vezes, faz chorar, faz rir, porque ela, é, quando ela entra, ela vai atingir as emoções da pessoa. E aí, estudando a Bíblia, eu descobri que Tiago, o meio-irmão de Jesus, ele fala muito sobre isso. Ele fala sobre esse cuidado. Ele assemelha a língua do ser humano a um freio do cavalo. hum, O olha. freio que nós colocamos, eu até fiz uma colinha aqui, né? Ah, Porque pode falar. aí aqui ele compara essa força toda ao freio usado na boca dos cavalos. Por que isso? Nossa, Porque quando ele puxa, quando quem está ali montando no cavalo, né, está ali cavalgando aquela coisa toda, ele vai frear. Quando ele quer parar, ele vai frear com aquele freio da boca. Aí o que aham, que acontece? O que acontece? Automaticamente ele vai direcionar o cavalo para onde ele quer ir. ele quer Então, ir. Tiago, como se refere à língua, ele fala nesse sentido. O Tiago, ele faz ainda menção do navio, do navio, uma embarcação imensa que é direcionada Uhum, tão pequeno. E aí você vê as comparações dele de coisas grandiosas, coisas grandes, sendo direcionadas e sim, dirigindo por uma coisa pequena. E assim também somos nós. Nós, quando soltamos palavras, nós não temos como resgatar mais essas palavras. E as é, palavras, ela alcança muitas das vezes a mente, o coração, e percebendo isso, a gente pode entender que a palavra que a gente fala tem um efeito muito grande na vida do outro, na vida das crianças. Pais que uhum, falam, xingam, não estou é, falando de palavrão, não é isso. Palavras sim. que são inúteis Palavras para até aquele momento, amaldiçoadas, né? Falando exatamente, coisas são horríveis do inúteis. outro, né? Isso, exatamente. Eu tive uma experiência agora recente. Eu estava próxima, dentro de casa, na garagem da minha casa, estava com os meus cachorros. Sabe aquele dia que você não acorda bem? Aquele dia que você está mais. Estava eu assim, chateada pra caramba, assim, tudo. Fui ali fora, botar comida para os cachorros, mexendo nos cachorros. Passou um senhor. Aí o senhor foi e falou assim: "Olha lá, macaca, filho." Só Nossa, isso. A criança que vinha atrás, que eu escutei o barulhinho do chinelo assim, quando chegou no meu portão, parou e gritou: "Macaca, macaca!" E saiu correndo. Aí eu ele fiquei pensando repetiu, assim: né? Ele repetiu o que o adulto falou para ele, né? que tipo de criança este adulto está formando? Que agride uma Exatamente. outra pessoa com uma palavra. É. A pessoa está dentro do lar dela, dentro da casa dela. Eu já fui agredida assim pela questões de preconceito, né? Em diversos Uhum. ambientes, mas não dentro de casa. Pois é. Nossa. E aí você percebe, e como nesse dia eu não estava bem, eu comecei a refletir sobre aquilo. Aí eu comecei a escrever muita coisa e eu falei, o que que eu vou fazer com o que estão falando de mim?
E aí vieram estas mensagens, vieram estas palavras. Por quê? Porque às vezes nós também temos este poder de Uhum. redirecionar aquilo que foi falado para nós. Para que Sim, campo, para que é, campo você vai colocar aquilo que está falando? Eu poderia muito bem, eu já estava mal, eu poderia entrar, ficar chorando, triste, é, mesmo sabendo que não sou, mas a palavra exato, agrediu, sim, entende? E nós vemos muitas pessoas fazendo isso. A pessoa posta uma coisa na internet, uma foto de si própria, uma outra pessoa que a considera fora dos padrões, chega ali e fala o que quer para a pessoa, sem um cuidado algum. Não sabe se aquela pessoa exatamente. está passando por um momento de É, depressão, não sabe se aquela pessoa está com uma tristeza no coração, entende? é, Eu tive é um outro verdade. caso também, eu tive um outro caso, Michele. Na minha família, nós tivemos algumas perdas, né? E nessa época tinha falecido um sobrinho e o meu pai. E eu recebi vários consolos, né? As pessoas vêm, abraçam com carinho, né? Ah, que Deus te conforte, que o Espírito Santo te console, né? Várias pessoas vieram, abraçaram, assim, tudo. Uma pessoa em especial veio e falou assim para mim, veio e falou assim, ah, Jaciara, não fica assim não. Você sabe, comigo aconteceu a mesma coisa. Faleceu meu pai, minha irmã, meu irmão, meu tio, meu avô. E ela selecionou a série de pessoas que faleceu e foi uma atrás da outra. E ela começou a me falar assim. Aí eu fiquei parada depois pensando, eu preciso analisar aquilo que estamos falando. Porque a Uhum. A pessoa gente às vezes precisa não tem filtrar, nem a gente precisa exato. filtrar, né? Isso, aquilo que vai Nossa, sair da nossa boca. E é. depois que passou, que eu voltei para casa e tudo, eu fiquei pensando, aquela fala dela ficou marcada em mim. Uhum. Então, hoje em dia, nós temos adultos feridos, machucados, porque machucados por palavras que foram lançadas sobre as suas vidas em um Exatamente. período de crescimento, É. de 3 anos e meio até os 7 anos. Palavras que Crianças que foram estão em lançadas formação ainda, né? E que às vezes no período de presenciam ou formação. até transportam para elas uma culpa, né? Que elas não têm, né? E cresce um adulto realmente com problemas, né? Que precisa ser tratado, né? Que precisa ser ouvido, que precisa receber carinho, né? Que precisa realmente de um psicólogo, de um psiquiatra, para tentar entender, né, o porquê que às vezes ele tem algumas reações, né, como adulto, ou de relacionamento com as pessoas, ou de agressão verbal, né? Tudo isso é ocasionado por alguma situação, né? Ou lá de trás, nessa formação Isso dele, aí. ou ao longo da vida dele, que ele vai passando por várias situações e ele não consegue lidar com isso, né? E eu vejo, Michele, essa pandemia como um grande instrumento para isso, para a gente parar e analisar, Hum, parar e pensar, sabe? Na Bíblia tem muitos casos, por exemplo, tem o caso de Jonas, que Deus usou um grande peixe para que fosse um instrumento para que esse mesmo homem, Jonas, viesse ter uma reflexão dele com ele mesmo, dele com uhum, Deus. E ali o instrumento foi aquele grande peixe. Em sim, outro momento, nós vemos em várias épocas Deus usando instrumentos para nós refletirmos sobre nós, sobre a humanidade. E essa pandemia é isso. é, Essa pandemia é um instrumento de reflexão para muitas pessoas. Para algumas exatamente. pessoas sofrendo. Eu perdi muitas colegas de trabalho. Eu perdi agora recentemente uma pessoa de grande influência da área da educação também. Então, assim, Uhum, pessoas que colegas que fizeram faculdade comigo, né? E partiram devido ao uhum, Covid. E mesmo estando num período
igual para todo mundo, que está todo mundo enfrentando a mesma coisa, está todo mundo sendo afligido, sentindo dores, angústias, os mesmos medos, as mesmas incertezas. Sim. Nós vemos ainda pessoas que não têm o cuidado de falar com o outro. E eu entendo que a empatia é aquilo que você precisa, sabe? Colocar-se no lugar do outro. Eu gostaria de ouvir isso. Uhum. Eu gostaria de ouvir desta forma. Eu gostaria de ouvir a pessoa falando assim. E como você falou, a Bíblia, né, já é transcrita, né, tudo o que realmente poderia, já aconteceram, né, e que poderia acontecer na nossa vida, né? E um dos mandamentos, né, de Deus, ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, é essa questão da empatia, né? Será que você gostaria de receber de alguém aquilo que você está oferecendo para ela, né? Porque quando você sente a dor, né? Você sabe a dor que o outro também está sentindo, né? Isso mesmo. E eu fico prestando atenção, eu coloco muito para mim, porque a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. A Bíblia fala que é para eu me analisar, eu examinar a minha vida antes, não só de cear, né, de sentar-se à mesa para cear com os irmãos, mas também me examinar que tipo de pessoa eu estou sendo, que tipo de influência eu estou sendo dentro da minha casa, na minha família. Eu não tenho filhos ainda, eu tenho muitos sobrinhos, muitas sobrinhas, né? Muitos mesmo, não tem noção. E, assim, a família é grande. Enorme. E às vezes eu fico para pensar, para ver que tipo de tia eu sou para eles, qual a visão, sabe? Porque você é referência, você é referência para eles, né? Até eu não sei qual é o nome dela, da Maria Coruja. Tamires. Que você entrou. Isso, a Tamires. Eu estava fazendo uma live com ela e aí você entrou, né? E ela fez uma homenagem para você, né? Agradecendo, né, por todo o carinho, por toda a educação, porque ela se espelhava em você como mulher, como profissional, e que você tinha transmitido na vida dela muitas coisas boas, né? E que ela, nesse negócio dela, ela estava transmitindo para as crianças, né, para o filho dela, aquilo que ela recebeu de você, né? Então, assim, a gente, isso que você está falando, realmente, eu acredito que nós estamos aqui nesse mundo com uma missão, cada um de nós temos uma missão, né? E nós sabendo a nossa missão aqui, a gente tem que fazer o nosso melhor, né? Porque Deus usa a gente como um instrumento para outras pessoas, né? Eu vou te confidenciar uma coisa. Eu, quando também estou assim tristinha, eu não gosto muito de sair de casa, não. Porque eu não gosto de transmitir isso para as pessoas. Nós somos assim, tem altos e baixos. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está bem. Mas quando eu saio de casa, eu sempre faço uma oração e eu peço para que Deus me use como instrumento dele, através de uma palavra, de um gesto, de qualquer coisa. Por quê? Porque em qualquer lugar que você vai encontrar com alguém, né? Se você pega um ônibus e você senta no ônibus, vai ter sempre alguém que vai sentar do seu lado e vai conversar com você. Então, eu peço a Deus na minha oração que eu seja instrumento através de um olhar, de um bom dia, de um abraço, de um sorriso, né? Ou, de repente, de eu estar atenta e eu só ouvir aquilo que a pessoa, de repente, está aflita e está querendo desabafar com alguém. E eu vou te falar, sempre acontece alguma situação em que realmente a pessoa agradece. Nossa, muito obrigada.
né, por você ter me ouvido, por você ter me dado atenção. A gente vê, né, que a gente vive num mundo que tem as pessoas estão doentes, né? Estão doentes de palavra, de amor. Nessa pandemia mesmo, ocasionou muitas síndromes, né? Muita gente com depressão, com ansiedade, com medo, né? Então, a gente precisa preencher a nossa vida com a palavra mesmo de Deus, né? Para que Ele realmente possa nos usar e a gente possa transmitir isso para as pessoas. Porque na rua, quando a gente sai, a gente vê muita gente precisando muito de ajuda, né? Pessoas, às vezes, atordoadas com alguma situação familiar ou com alguma situação financeira, e ela chega perto, às vezes, de qualquer pessoa para tentar conversar, para tentar pedir ajuda, né? Porque às vezes ela não está conseguindo visualizar nenhuma saída em relação àquele problema dela, né? Então, eu acredito muito, assim, nisso, sabe? Eu acredito que o pouco que a gente pode fazer, a gente já ajuda muito as pessoas, né? Porque tá muito difícil a gente conviver, né? A gente às vezes sai e às vezes você é agredida com palavras tão pesadas que você às vezes não entende o porquê que aquela pessoa está falando aquilo. Se ela não te conhece, ela não sabe da sua vida, né? E fala assim, meu Deus, né? Então, assim, as pessoas, elas estão jogando as frustrações delas, os problemas dela, para as outras pessoas. Isso, de alguma forma, acaba contaminando a gente, né? Porque, cara, tu fica assim, meu Deus, que isso, né? Mas é exatamente o que você falou, né? A gente precisa filtrar, saber o que é nosso e saber o que é da pessoa. Quando a gente faz essa pergunta, não está vindo de mim essa situação. Então, eu não vou absorver isso para dentro do meu coração. Eu vou orar por essa pessoa, né? Para que ela acalme o coração dela e que Deus cuide dela, né? Mas eu não quero guardar isso para mim, porque às vezes a gente guarda isso como uma verdade pra gente, né? A gente acredita naquilo, né? Isso mesmo. E assim, eu percebo ainda, Michele, que essa ausência, né? A ausência de pais, dos pais presentes dentro de casa, antes da pandemia, parecia estar deixando tudo enfreado. Eu digo isso porque na sala de aula, as crianças são um reflexo daquilo que é a família. Então, a gente sabe quem é o pai presente, a gente sabe quem é o pai que pergunta, que cuida, que ama. Todos amam, mas através do cuidado, através do que a criança reflete na sala de aula, nós sabemos que tipo de família é essa. E aí você percebe, uma pandemia tem que ficar todo mundo trancado dentro de casa. Você tem que ficar com o seu filho dentro de casa o dia todo. Porque as pessoas têm ideia de que a escola é para educar. Mas a escola é para ensinar. A educação é dada em casa. Exato. Então, o que acontece? Na sala de aula, ao mesmo tempo que nós estamos ensinando, nós também estamos fazendo o papel dos pais, que é educando. E você vê que em vários tempos foi assim, tem sido assim. E agora, com essa pandemia, o mundo parou. Não, eu vejo que parou tudo, vamos começar tudo de novo. Você ficar dentro de casa com o seu filho, com a sua filha. Pessoas que não se dão, pessoas que o tempo todo ficam brigando e tudo. No início da pandemia, Deus me deu uma palavra sobre a Arca de Noé. E aquele momento do dilúvio em que os animais entram para a arca, e ali Deus falou comigo, no início da pandemia. Imagine como é que ficou lá dentro. Os animais tendo suas necessidades para serem atendidas. As 8 pessoas, os 8 moradores da arca, que era o Noé, sua esposa, o filho e suas esposas.
E aí eu fiquei pensando, várias casas nesse período são as arcas. Aham. E ali dentro tinha alguns desafios, tanto para Noé quanto para nós. E eu fiquei imaginando as descobertas. Eu acredito que a família dele fez várias descobertas. Dentro da arca tinha cerca de 4.500 animais aproximadamente para serem cuidados, para serem tratados com necessidades fisiológicas. Imagine o fedor que era lá dentro. É. Imagina o mau cheiro que era lá dentro. Imagina as coisas, as diferenças de um animal e do outro, tudo tendo que conviver no mesmo lugar por um período. E assim eu vi várias casas, vários lares, uma grande arca, tendo que com pessoas, independente de números, do que tinha lá dentro, tendo que conviver, tendo que passar por esse período juntinho. Tem diferenças? Tem. Mas tinha que ficar ali dentro, não podia sair. Porque se saísse, no caso da arca, era morte. A porta foi selada por fora pelo próprio Deus. No caso da pandemia, se saíssemos, antes de haver essa flexibilização, né? Se saíssemos, o vírus, tudo novo. Que contamina outras pessoas, né? Então era uma questão de cuidado com o próximo também, né? Exato. Inclusive, dentro da arca era proteção. Lá de fora, perigo. Mesma coisa conosco. Do lado de fora, o vírus, perigo. Do lado de dentro, era o lugar de cuidado. Era o lugar de amar. Era o lugar de cuidar do outro. Cuidar de si. Quantas vezes a gente nem se olhava mais no espelho? Quantos netos não dão nem atenção para suas avós? Falam de qualquer jeito? Quantos filhos falam de qualquer jeito com seus pais? Então, esse período realmente é um período assim, que foi um divisor de águas para a humanidade, para todo mundo. E nós não podíamos continuar como estávamos realmente. Exatamente. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem. Jaciara, mas tem muita tristeza, tem muita gente que morreu, tem muita gente que está sofrendo. Sim, eu concordo, me compadeço com essas dores. Mas mesmo assim, nós ainda estamos dentro da arca, ainda temos que ser cuidados, tratados. Tem coisa para eu descobrir ainda dentro da nossa casa, nossa família. Porque as pessoas estavam falando, né, conforme eu vejo em vários casos, falando de qualquer jeito, um com o outro. Depois tem que conviver todo mundo junto. O respeito, então, assim, né, estava sendo deixado de lado, os valores também, né, dessa questão de tratar o outro, né, e realmente esse momento... Tudo não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver, né? As pessoas costumam falar isso, por que eu vou fazer isso? Nada a ver, falar, né? As pessoas estavam banalizando muito o convívio, o respeito com as pessoas. E aí eu percebo que esse período, para mim, foi um período de mergulhar na palavra de Deus, de se voltar para a palavra, de me olhar no espelho, fazer da palavra um espelho e ver o que eu estou refletindo no outro. O que eu estou passando para o outro. Porque em vários velórios, em vários enterros, só ouço coisa boa das pessoas, né? As pessoas só ficam falando, fulano era legal, era isso, era aquilo. Mas a verdade é que quando todos nós partimos um dia, nós vamos deixar marcas. Né? Eu, por exemplo, depois que meu pai faleceu a minha irmã e faleceu meu outro irmão. E eu tenho essa marca na minha vida, da voz desta pessoa falando assim, comigo também foi assim. Depois que morreu fulano, morreu ciclano, beltrano. Nossa. Gente, então a gente tem que ter um cuidado para a gente ver o que a gente vai falar com o outro. E foi daí e do meu momento no mercado, lembra que eu falei do mercado? Foi que eu passei a chamar
as pessoas, as mulheres, de lindas, abençoadas, escolhida. Eu só gosto de falar palavras assim para essas pessoas. Naquela hora ali, talvez a pessoa pode não estar se sentindo daquele jeito. Mas você Isso. pode ser um instrumento de Deus para revelar isso para ela, para trazer isso à tona, que ela é isso. Exatamente. Entende? E às vezes Deus só quer que encontrar uma pessoa para ser esse instrumento. Eu estava precisando muito naquele período. Eu não sei se eu tenho na minha vida, eu chamo as pessoas de querido, querida, mas todo dia nos meus stories aqui no Instagram, eu dou o meu bom dia, falo, bom dia, gente linda! Eu sempre chamo todo mundo de gente linda. Aliás, tem algumas pessoas que às vezes eu vou no mercado, me reconhece e fala, oi, gente linda! Mas é isso, porque nós somos lindos, né? No nosso interior, e temos que trabalhar esse nosso interior para a gente transportar isso, né, no nosso exterior também. Porque tudo muda a partir da gente, né, Jaciara? Isso aí. É isso aí. Quando a gente olha para dentro da gente, né, e a gente, exatamente o que você está falando, você encontra com as pessoas e fala mensagens positivas para elas, né? Então, a partir dali, ela toca nela e ela vai transmitir para outras pessoas também aquilo que ela ouviu, né? E tudo não muda, né? Porque assim, de manhã cedo, você encontra com alguém que te dá um bom dia e te dá um sorriso. Nossa, gente, você ganhou o seu dia já, né? Tão maravilhoso isso, né? Agora você vai desejar um bom dia, a pessoa nem te responde, ou quando te responde, te dando cacetada, fala, nossa, meu Deus do céu, que agressividade, né? E a gente precisa... exatamente, né? É verdade. Ó, a Juraciara, ela falou aqui, ó, nós somos lindas, exatamente. A gente tem que olhar no espelho, né? E falar que nós somos bonitas, nós somos inteligentes, nós somos capazes, né? O nosso pai não é maravilhoso, Jaciara? Deus não é lindo? Eu gosto muito de falar palavras maravilhosas para ele, sabe? Sim. Eu falo sempre que eu tenho uma linguagem com Deus assim bem, sabe, bem leve, bem solta, sabe? Eu gosto de falar assim, ai, Senhor, tu és tão maravilhoso, obrigada, porque o Senhor é perfeito, porque o Senhor é lindo, tudo que o Senhor faz é perfeito, a sua vontade é perfeita. Às vezes a gente não entende o agir dele, mas ele sempre quer o nosso bem. Às vezes a gente não consegue entender aquilo que ele quer para nós, mas sempre o que ele quer para a gente é o melhor. Você sabe que eu venho de uma família em que eu tinha, né, 7 irmãos. E assim, eu fui muito agarrada com os meus irmãos, porque praticamente fui criada por eles, e em especial pelas minhas irmãs. 4 meninas e 4 meninos, que era assim em casa. E aí eu senti assim a necessidade, né, de ter uma pessoa para poder falar essas coisas para mim. Porque, no caso, as minhas irmãs foi praticamente que me criaram, né? Minha mãe faleceu, eu era bem nova, bebê, né, pequenininha, e as minhas irmãs, na sua pouca idade, a minha irmã com 15 anos foi que me assumiu, né? E aí eu fiquei pensando, até um dia desses eu pensei, como ser mãe de uma criança com 15 anos de idade, o que passar para ela, e ela veio me perguntar, ela veio falar comigo, me pediu desculpas, porque ela não conseguiu passar tudo assim. Eu falei, como se você também precisava. Exatamente. Passar coisas boas para mim, mas o que você já passou foi maravilhoso. Ela se viu naquela responsabilidade, né? Sem saber o que fazer, e ela buscou te dar o melhor,
né? O melhor Exato. que ela sabia, que ela conhecia, que ela achava que era o certo para você, né? Que ela também estava aprendendo, né? Isso aí. E aí, as nossas experiências, o que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as nossas experiências, elas vão norteando o nosso futuro. Porque você pode olhar para trás e Uhum. querer fazer uma coisa diferente no futuro. Você talvez não teve um pai ou uma mãe ou alguém assim para te direcionar, para cuidar de você, para falar, não teve, mas você pode fazer isso pelo outro daqui para frente. Uhum. Mas o que que nós temos que fazer? Reconhecer, É. reconhecer, fazer essa autoanálise, olhar para dentro de nós, olhar para o quanto nós estamos parecidos com o que Deus quer, o quanto estamos distantes, né? Eu tenho certeza que Deus não nos fez para a gente ficar sofrendo, tendo para acontecer várias tragédias na nossa vida, várias coisas. Todas essas coisas vieram através da humanidade por causa do Uhum. pecado, vieram por É. causa da maldade do ser humano. Não foi porque Deus quis. Então, a gente a todo tempo a gente tem que olhar. Eu procuro olhar para a Bíblia e aquilo que eu posso tento fazer igual. Aquilo que Uhum. eu vejo que Deus deixou escrito, né? Sim. Muita coisa escrito para a gente não seguir. Exatamente, É. comportamento, porque são homens comuns, sujeitos a erros. Então, não, É. não vai por esse caminho, filha. Vai por esse caminho. E o melhor de tudo é que ele deixou o Espírito Santo para a gente poder Uhum. tentar ser essa luz, a gente ser a luz, porque tem muitas pessoas que estão nas trevas. Exato. Muitas pessoas que estão nas trevas dentro da sua cabeça, dentro da sua mente. E E a eu e fé você. também, né? A fé também ajuda muito, né? Porque quando a gente conhece a palavra de Deus é a palavra de amor, né? É aquilo que, né, os mandamentos estão aí para que a gente possa aplicar na nossa vida, né? E a gente, conhecedor da palavra, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Com o próximo, né? E a Eu gente vejo que precisa transmitir isso, né, para pessoas que não conhecem, né? a nossa responsabilidade maior, Michele, que eu percebo, é que a gente não tem somente que falar isso tudo, mas viver. Sim, Viver, importantíssimo. É. o viver. Porque a todo tempo eu costumo ficar pensando, meu Deus, assim, eu costumo pensar, Jesus, o que que o Senhor faria, hein? Porque É tem verdade. situações que eu não vou conseguir, não. Não vou conseguir, eu não posso fazer qualquer coisa, não posso fazer besteira, e me expressar de qualquer jeito, não posso, porque eu tenho o cuidado de magoar o outro, de ferir o É. outro, né? E quando a gente percebe que está fazendo isso, voltar atrás, pedir desculpas, Uhum. perdão. É. Hoje já não se fala mais de perdão. Reconhecer, né, que realmente errou e que Então, tá e com aquele erro também é um aprendizado, né, que vai buscar refletir sobre aquilo e mudar os comportamentos, né, ou a atitude. O erro ele traz muito aprendizado para nossa vida, né? exatamente. E ó, você vai Aqui, estar ó, cheio de coisa a Q Menezes, ela falou o que séria. Jesus faria, né? É a frase da tia Jaci, ela tá falando que é a sua frase. É exatamente, né? Se a gente perguntar isso pra gente mesmo, né? O que Jesus faria se estivesse no nosso lugar, né? Então, a gente precisa realmente pensar mesmo, né? A nossa vi uma vez uma frase que a nossa boca é pior do que uma arma, né? Porque ela pode realmente. Tem, pode É, tacar fogo, conforme o Tiago diz. Por isso que exato. é um órgão tão pequeno, porém tem um poder Com um imenso. poder muito grande, né? E o que que eu e Exatamente. você estamos com esse poder que foi nos dado? O que que eu e você, é um momento de reflexão, o que que eu e Sim. você, que está ouvindo essa live, várias pessoas, né? O que que estamos fazendo com esse poder que temos? Às vezes a gente não para pensar que temos esse poder, queremos outros poderes.
Mas e com esse estamos cuidando? Tem um poder tremendo a É. gente poder construir a vida do outro, colocar coisas boas, plantar, semear coisas boas, sentimentos bons. Eu sou uma pessoa muito grata a Deus porque eu tenho muitas pessoas que me amam, sabe? Pessoas que oram por mim, que cuidam de mim. Olha, você não tem noção, Michele. E a gente precisa se cercar de pessoas assim, né? Pessoas que nos ajudam né, a crescer na palavra, pessoas que nos ajudam, né, a ser fortes, que nos motivam, né, que nos dão força, né, para a gente seguir, né, caminhar nos nossos objetivos. A gente precisa de pessoas assim, né, no nosso convívio, né? Porque isso faz parte do nosso crescimento, né? Também. Um ajuda o outro, né? Exatamente. E nós, seres humanos, nós temos a dificuldade, né? Eu digo que é uma dificuldade porque a gente sempre se atenta mais para o erro, Sim. de evidenciar sempre o erro do outro. Mas, por exemplo, por que eu não posso evidenciar tuas qualidades? Evidenciar a sua marca, aquilo que você sempre, onde você chega, você deixa uma impressão, uma marca. Então, assim, por que você não deixa isso assim em evidência do outro, aquilo que destacar aquilo, né? De melhor E que às você vezes tem, né? Aquilo de melhor que você tem. isso aí, mas às vezes a gente consegue denegrir a imagem do outro, mostrar sempre, colocar o outro para baixo e tudo. Nós não precisamos de palavras assim, nós não precisamos de pessoas assim. Precisamos ser pessoas que vai levantar, que vai sempre dar uma palavra de ânimo para o próximo, sempre, sabe, que vai ajudar, guiar, segurar na mão. O quanto tem de gente para derrotar. Nossa, tem um Né? monte, né? Querida, olha, a gente tem 8 minutinhos finais agora. O papo tá tão gostoso, mas passa muito rápido, né? Porque tem um tempinho aqui do Instagram, senão ele corta aqui a nossa live. Mas eu amei e queria que você desse uma mensagem final para as pessoas. Foi maravilhoso, né? A gente está recebendo aqui muitas mensagens, muitos comentários, né, das pessoas aqui agradecendo, a conversa está maravilhosa, elogiando você também, que você é uma pessoa muito iluminada, que você é uma serva de Deus, né? E que você tem sempre uma palavra positiva para ajudar o próximo. E isso é muito bom, né? Então, como o nosso tempinho está acabando, eu queria que você desse uma mensagem final aí para as pessoas, né? De como que a gente precisa se cuidar, né? Para a gente estar atento em relação a essas nossas palavras, em relação ao próximo. Tá bom, quero dizer que foi um prazer. Ah, eu adorei. Eu glorifico o nome de Deus por essa oportunidade. Eu quero Amém. deixar claro que está lá no livro de Tiago, que diz assim: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, de uma mesma fonte, pode jorrar um manancial de água doce e amarga? Então, eu acredito que está escrito isso na Bíblia, porque isso é um fato e acontece. Mas a partir do momento que nós tomamos conhecimento, nós podemos pedir ajuda de Deus para administrar aquilo, nossos pontos fracos e os pontos mais fortes. Então, é isso que eu deixo para todos nós. Que você possa sempre exalar esse teu sorriso lindo, que você possa sempre, Michele, levar palavras de bondade, de paz, iluminar outras vidas, abençoar outras vidas e todos Amém. nós sempre Todos pararmos para nós. pensar de o que está jorrando da nossa boca, bênção ou maldição. Esse é um cuidado que todos nós temos que ter.
Eu agradeço. Exatamente, eu adorei, gente, muito obrigada. Eu tô emocionada aqui também, gente, muito obrigada. Eu quero muito agradecer a todos vocês que estiveram presentes aqui com a gente, né? Nós colocamos nas nossas redes sociais e realmente estava aqui participando com a gente ao vivo quem realmente Deus queria que tivesse, né? E tivesse participando. Mas quem não pôde assistir ao vivo, esse vídeo vai estar lá no IGTV, tá? Então, compartilha depois esse vídeo para algum amigo seu, para algum familiar, né? Para alguém que realmente esteja precisando, nesse momento, mudar suas atitudes, os seus comportamentos e melhorar como pessoa, né? E que Deus possa estar sempre iluminando, né, a nossa vida, os nossos caminhos, né, nos dando sabedoria e discernimento para que realmente a gente possa realmente, quando a gente sair da nossa casa, que a gente seja luz para as pessoas, né? Que a gente possa transmitir nas nossas redes sociais palavras glorificadas para as pessoas. O mundo precisa de mais amor, o mundo precisa de mais caridade com o próximo, né? Então, quem não segue a Jaciara, sigam lá o Instagram dela, porque ela é uma maravilhosa e ela vai continuar fazendo esses vídeos maravilhosos que ela tem falado, porque eu sei que ela vai tocar muitos corações de muitas pessoas que realmente estão sedentes, né, de ouvir a palavra de Deus. Eu quero muito te agradecer, eu amei, né? E olha que honra numa sexta-feira à noite, né? Ouvir tantas coisas lindas que você transmitiu e compartilhou com a gente, tá? Que Deus possa sempre iluminar a sua vida. Se depois você quiser fazer outra live sobre qualquer outro tema, pode me mandar mensagem aqui e a gente faz de novo, tá? Porque o espaço aqui está aberto realmente para a gente transmitir informação e para a gente também ajudar as pessoas de alguma forma, né? Tá bom. Obrigada. Um super beijo para você. Amém. Para todos nós. Eu quero, olha, todos vocês também aqui com a gente, tá, gente? Olha, se sentam aqui abraçados e beijados. E que vocês, de alguma forma, tenham sentido também essa palavra que a Jaciara hoje transmitiu para a gente, do poder das nossas palavras no seu coração. Então, a partir de amanhã, já coloque isso, né, como uma prioridade na sua vida e haja de uma forma diferente também com o próximo. Quando você elogia alguém, você já começa a plantar uma sementinha do bem, né, nas pessoas ao seu redor, né? E tudo começa com a gente. Então, vamos buscar isso, né? Dentro da gente e transmitindo para um próximo, porque podemos sim ter esperança e podemos sim acreditar que tudo vai ser melhor, né? Mas depende das nossas atitudes, né? Do nosso comportamento. Verdade. Ai, querida, obrigada. Eu amei, tá? Um ótimo final de semana para você. Um beijão para todos vocês também. E o vídeo vai lá para o IGTV, tá, gente? Um super beijo. Tchau. Beijo.